sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje nós vamos ver o estudo de uma circunferência. Se você está chegando agora e não conhece o canal, eu sou a professora Verônica. Já vou pedir para você curtir este vídeo e se inscrever no canal da professora, porque não custa nada para você, quase nada para você, mas para mim vale muito, tá bom? Então vamos iniciar. O estudo da circunferência. Uma circunferência é uma figura geométrica em que nós temos vários pontos saindo de um ponto fixo numa mesma distância, formando a tal da circunferência. E nós temos em uma circunferência três elementos muito importantes, que é o raio, a corda e o diâmetro, que não deixa de ser uma corda. Mas vamos com calma. O raio é aquele que sai do centro da circunferência e vai até um ponto da circunferência, certo? Então, essa medida a gente chama de raio. Já a corda de uma circunferência, ela liga dois pontos distintos desta circunferência, formando a corda. E o diâmetro de uma circunferência não deixa de ser uma corda. É uma corda, porém, ela passa no centro da circunferência. E aí a gente chama de diâmetro. E se você reparar, o diâmetro é o dobro do raio, porque veja aqui o raio, nós temos a distância daqui até aqui. E o diâmetro, nós temos o dobro do raio. Então, por esse motivo, podemos escrever que o diâmetro mede 2 vezes o raio da circunferência. Até aí, tudo bem. Agora eu quero apresentar para vocês o tal do número π. E como que eu vou apresentar? Eu vou dar um exemplo, dois exemplos para vocês. Eu peguei aqui uma latinha de suco. Então, imagina que essa latinha de suco cilíndrica, ela tem um formato cilíndrico. Então, se eu quiser descobrir o comprimento da circunferência dessa latinha de suco, eu posso pegar um barbante, por exemplo, e passar em volta dele e depois esticar esse barbante em cima de uma régua ou de uma fita numérica, né, de uma fita métrica, e ver quanto que vale esse comprimento. Então, a mesma coisa acontece nessa circunferência. Se eu quiser medir o comprimento dessa circunferência, eu passo um barbante aqui, e aí eu estico esse barbante e eu vou ver quanto que mede o comprimento dessa circunferência. O mesmo a gente faria com essa latinha de suco. Então, se a gente fizer o mesmo com essa latinha de suco, pegarmos então um barbante e colocar ele em volta e depois esticar e ver qual é o comprimento da circunferência dessa latinha de suco, nós teríamos aproximadamente um comprimento de 22 centímetros. E se a gente pegar aqui a fita e esticar para ver o diâmetro dessa circunferência, nós íamos ter aproximadamente 7 centímetros de diâmetro. Aproximadamente. E se a gente pegar, então, o comprimento dessa latinha de suco e dividir pelo seu diâmetro, então, ó, vamos fazer aqui, ó, 22 dividido por 7. 22 dividido por 7, nós temos aqui 3, 7 vezes 3, 21. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. Abaixa aqui, não tem, coloca a vírgula. 10 dividido por 7 é 1. 7 vezes 1, 7. Sobra 3. E pra gente terminar aqui essa continha, 30 dividido por 7, nós temos aproximadamente 4, porque 7 vezes 4 dá 28. E aí a nossa conta não vai ter fim, e sempre vai ter um resto, nós vamos ter aí 3,14, 8, 1 e assim por diante. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, uma moeda de R$1 e a gente fizer a mesma coisa, pegar o comprimento dessa moeda, colocar o barbante, ver qual é o comprimento dessa moeda. E aí a gente vai ter, por exemplo, dessa moedinha aqui de R$1, um comprimento de 8,5, aproximadamente 8,5, 8,5 centímetros. E se pegarmos aqui o seu diâmetro, nós vamos ter aproximadamente 2,7 centímetros. Então, o seu diâmetro aqui medindo 2,7. E se fizermos a mesma coisa, dividir o comprimento dessa moeda pelo seu diâmetro, nós vamos obter uma constante de 3,14.
3,14 e assim por diante. Então, ou seja, toda vez que pegarmos uma circunferência e dividir o seu comprimento pelo seu diâmetro, nós vamos ter uma constante de 3,1481 e assim vai. Essa constante é muito importante na matemática, é o tal do número π, tá bom? Então, a gente pode escrever a partir destes dados que, já que a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio e o comprimento de uma... Vou apagar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais limpo, mas olha só. O comprimento de uma circunferência sobre o seu diâmetro, nós temos o número π, que é a constante de 3,14. Então, podemos escrever como o comprimento da circunferência sendo o quê? 2 vezes π vezes o raio. Por quê? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a gente pode escrever o comprimento como sendo 2πr. E aí, agora a gente vai fazer um exercício para vocês verem como que aparece pedindo o comprimento da circunferência. Eu vou só apagar o quadro e a gente já vai resolver. Vamos à leitura. Thaís e sua avó fazem caminhada 3 vezes por semana ao redor de uma praça circular, cujo diâmetro é 12 metros. Elas finalizam cada caminhada ao completar 8 voltas e então voltam para casa. Quantos metros, aproximadamente, elas caminham por semana ao redor dessa praça? Considere π 3,14. Bom, então vamos colocar os dados do nosso exercício aqui na lousa para a gente começar a resolver. Ele falou pra gente que o diâmetro dessa praça tem 12 metros. E a Thaís e a sua avó caminham, fazem isso 3 vezes por semana. E elas só vão embora depois que elas caminham 8 voltas em volta dessa praça circular. Então, elas fazem 8 voltas nessa praça. Com esses dados que a gente tem, o que você precisa lembrar para resolver esse exercício? Que o diâmetro mede 2 vezes o raio. Então, se o nosso diâmetro mede 12, quanto que vai ser o nosso raio? 12, que é igual a 2, que multiplica o raio. O 2 que está multiplicando o raio vai passar para o outro lado dividindo. Então, 12 dividido por 2, isso é igual o raio. Então, o nosso raio aqui dessa praça mede 6 metros. Encontramos o valor do nosso raio. Agora, o que a gente precisa lembrar para resolver esse exercício? Que um comprimento de uma circunferência mede 2πr. Então, vocês concordam comigo que se a gente quiser descobrir quantos metros equivale uma volta completa nessa praça, a gente vai usar essa fórmula. Então, o comprimento de uma volta completa nessa praça será 2, que multiplica. O π, ele falou pra gente usar 3,14, então a gente já pode substituir aqui, ó, 3,14, que multiplica o raio da circunferência, que vale 6. Então, o comprimento de uma volta na praça vai ser 2, que multiplica 3,14, dá 6,28, que multiplica 6. Então, vamos fazer essa continha aqui rapidinho. 6,28 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 2, 12, com 4, 16, vai 1. 6 vezes 6, 36, com mais 1, 37. Temos 2 casas depois da vírgula, então da esquerda para a direita contamos 2 casinhas, 1, 2. Então, o comprimento de uma volta nessa praça tem 37,68 metros. Porém, a Thaís e a sua avó não dão só uma volta, né? O exercício falou pra gente que elas só vão embora pra casa quando elas dão
8 voltas completas na praça. Então, o comprimento de 8 voltas completas na praça, basta fazermos esse valor que encontramos de uma volta, multiplicado por 8. Concordam comigo? Põe aí nos comentários. Então, 37,68 que multiplica 8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 6, 48. Com mais 6, 54, vai 5. 8 vezes 7, 56. Com mais 5, 61, vai 6. 8 vezes 3, 24. Com mais 6, 30. Então, a gente tem duas casinhas depois da vírgula, da esquerda para a direita, vírgula. Então, o comprimento de 8 voltas completas, nós temos de 301,44 metros. Então, essa é a distância que elas percorrem em volta dessa praça, quando elas dão 8 voltas. Mas o que o exercício falou pra gente? Ele quer saber, ao longo da semana, o quanto que elas andam em volta dessa praça. E o que a gente coletou aqui de informação desse exercício? Que elas fazem esse trajeto 3 vezes por semana. Esse valor aqui, essa distância que elas percorrem, é somente em um dia da semana. Então, como elas fazem 3 vezes por semana, nós pegamos então esse comprimento, essa distância e vamos multiplicar por 3. Então, o comprimento total da distância que elas percorrem será então de 301,44, que multiplica 3, indicando 3 vezes por semana. Então, quanto que vai dar a nossa continha? 301,44 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Duas casas depois da vírgula, da esquerda para a direita, duas casinhas. Então, o comprimento total, a distância total que elas percorrem juntas 3 vezes na semana, 904,32 metros. Essa é a distância total percorrida por Thaís e sua avó. Vamos deixar um combinado. Se você entendeu o exercício, se você entendeu a aula de hoje, clique em curtir. Se você não entendeu alguma coisa, coloca aí nos comentários. Eu vou ter o prazer de ajudar você. Se você tiver alguma sugestão de exercício desse mesmo tema, coloca aí nos comentários também. Vai ser uma honra resolver e colocar aqui no canal, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, pessoal! Tchau!